Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Já se inscreveu lá? Vamos se inscrever, vamos avisar para o pessoal aí para se inscrever. Meu nome é Adriano Gabriel, seja bem-vindo ao meu canal de churrasco. Nós vamos falar muito de churrasco hoje, vamos dar umas dicas boas. Vocês vão virar churrasqueiros, mestres churrasqueiros aí na casa de vocês, na residência de vocês. Fazer aquele churrasco legal. Já acendi a parrilla, tá acesa, formei o braseiro. Aqui a dica, ó, pessoal, vamos preparar esse braseiro meia hora, 40 minutos antes, vamos pôr o carvão lá, já tira a carne da geladeira para ela ir perdendo a refrigeração, porque senão se você colocar a carne ali, você vai fazer o braseiro lutar contra a refrigeração, e aí a sua carne vai gotejar mais, porque ela vai demorar mais tempo na grelha ou no espeto. Se você fizer no espeto, ela vai gotejar mais, ela vai perder mais água, vai perder mais sangue, vai perder mais gordura. Se ela for temperada, ela vai perder mais tempero. E aí, em contrapartida, ela perde maciez, perde suculência, perde sabor, e o seu churrasco não vai ficar legal. Então já foi uma dica bacana: acende o braseiro meia hora, 40 minutos antes, põe a proporção de carvão adequada. Não perca o capítulo de acendimento de carvão. Nós vamos fazer um episódio só de carvão, só de acendimento, só de briquetes, de lenha. Vamos falar de lenhas frutíferas. Coloquei uma lenha frutífera ali, uma macieira, porque nós vamos trabalhar com uma carne bovina hoje, e de quebra nós vamos fazer um palmito grelhado aqui, um palmito pupunha, que é o palmito adequado para você grelhar. Hoje nós vamos fazer o famoso trio das carnes com osso para a sua churrasqueira. Nós vamos fazer o Porterhouse, que é esse aqui, mais conhecido como T-bone. O que muda do Porterhouse para o T-bone é o tamanho do filé mignon. O T-bone, ele tem dois cortes aqui do animal. Você tem o contrafilé de um lado e o filé mignon do outro. Quando você tem o filé mignon mais avantajado, grande, ele é o Porterhouse. Quando ele tem o filé mignon pequeno, ele é o T-bone. Quando ele é cortado fininho, ou seja, estreito, ele é a famosa bisteca, tá? Aqui nós pegamos uma raça Hereford, uma raça britânica. Então aqui você pode observar a coloração da carne. Ela não está nem muito vermelha, nem muito vermelho vivo, nem muito vermelho claro. Esse tom é o ideal. Você tem uma coloração de gordura muito ideal, ou seja, ela não está nem muito amarela, nem muito branca. Quando você tem a coloração muito amarela, o animal já tem uma idade mais avantajada, tende a ser um pouquinho mais duro. Quando você tem ela muito branquinho, o animal é muito novo, tende a ser mais macio. O intermediário, como a gente já falou nos episódios anteriores, é o legal. O que é bacana nessas carnes com osso? Por que eu selecionei esse trio? Porterhouse, o assado de tiras e o prime beef. Porque elas têm o osso, pessoal. O osso, ele dá um sabor muito legal na carne, né? Por exemplo, vamos usar aqui o assado de tiras. Vamos vir para o nosso segundo corte aqui, que é o assado de tiras. Por exemplo, aqui você está vendo, são os ossos, né? O assado de tiras, ele é uma costela do dianteiro do animal. Aqui no caso nós estamos usando um Wagyu, que é uma outra raça britânica, bem macia. Olha que marmoreio legal. O que é esse marmoreio aqui, ó? Esse marmoreio são gorduras, gorduras em que elas, quando você vai à churrasqueira, quando você churrasqueia lá, essa gordura derrete, dissolve, ela vai pingar lá no seu carvão, na sua lenha, se você estiver defumando. Quando ela pingar, ela vai abrir a fibra da carne, e quando ela abre a fibra da carne, ela se torna macia, porque carne macia é carne com a fibra aberta, carne dura é carne com a fibra apertadinha, tá ok? Então vamos lá, o que nós temos no meio desse osso aqui do dianteiro, no caso do assado de tiras, que é a costela do dianteiro? Aqui, pessoal, você tem a gordura, ó. Essa gordura é o tutano, tá? É uma gordura que se encontra dentro do osso do animal. Quando você churrasqueia, né? Quando você vai à churrasqueira, ou seja, você está fazendo churrasco, não está fazendo carne assada, pessoal. A diferença de churrasquear é dar o ponto certo na carne, é ter o braseiro ideal, passar o calor para a carne no ponto ideal. Quando você não faz isso, por exemplo, tem o braseiro aqui embaixo e a carne lá em cima, tá muito distante, eu estou cozinhando a carne, eu estou demorando mais tempo do que o necessário para mim fazer churrasco. Aí a carne vai pingar mais, vai desidratar mais, eu vou fazer carne assada, não vou fazer churrasco, não vou churrasquear, ficou claro, né? Voltando aqui para o assado de tiras. O marmoreio do Wagyu, essa raça britânica, ele é bem característico de animais de raça britânica, de países que são frios,
que o inverno é mais longo, né? O Brasil já não tem essa característica. Então eles têm essa proteção natural, né? Então eles têm essa gordura entremeada, o que é muito bom para o nosso sabor, né? Que a gordura faz parte do sabor do churrasco. É muito importante essa gordura, porque é ela que dá o sabor, né? Para você ter um churrasco legal, um churrasco ideal, você precisa de gordura, uma carne macia, uma quantidade de sal grosso adequada, de sal, e o timing certo para você fazer ele na churrasqueira. Esses três juntos, você tem um churrasco perfeito, aquele que você quer, aquele legal, gostoso. Vamos para o nosso terceiro corte. O nosso terceiro corte está aqui, é o nosso prime beef, né? Ou o nosso ancho, bife ancho com osso, né? Aqui, ó, nós temos a mesma característica do bife ancho, ó. Nós temos o filé mignon, o miolo do contrafilé e o osso junto. Esse tamanho, prime beef, você tem uma variação do osso, ele vem até aqui ou não. Quando você tem o ancho ou o prime beef com osso longo, você tem o tomahawk, o famoso tomahawk. O que muda é o osso. Ah, mas não faz tanta diferença no corte eu usar um tomahawk ou usar um prime beef? Faz sim, pessoal, porque quanto maior o osso aqui, mais tutano você tem. Porque o tutano ele vai circulando dentro do osso aqui, ó. Ele vem por dentro e sai pela carne, do osso para a carne, ou seja, do centro da carne para fora. Então, quando eu estou churrasqueando ali, além do sal, além do sabor, além da gordura, eu tenho aquele tutano que está saindo pelo osso, misturando todos esses aromas, todos esses sabores e vindo para a carne, saindo pelo lado aqui por fora, e você vai ver que o sabor é muito acentuado. Quando você corta o prime beef ou até o tomahawk mais fino, quando eu corto ele mais fino, eu tenho a chuleta, pessoal, a famosa chuleta. Muita gente pergunta, qual é a diferença? O que é melhor? Eu vou fazer a chuleta, o prime beef ou o tomahawk? Os três são bons, desde que você siga essas regras. Tire da geladeira a carne meia hora antes, compre uma carne com marmoreio ideal, com essas tonalidades que eu falei da gordura e da membrana da carne, nem muito vermelha, vivo, nem muito vermelho escuro, nem a gordura muito amarelada, nem a gordura muito branca. Então, aqui o nosso trio famoso, porterhouse, a sara de tiras e o prime beef. Para a gente não ficar tanto na carne, fazer um acompanhamento gostoso, saudável, delicioso na churrasqueira, eu sugeri um palmito pupunha aqui, ó. Comprei um palmito pupunha, grandão, bonitão, aqui, ó, saboroso, olha que talo bonito. Vocês têm que olhar esse talo bonito aqui, a casca tem essa espessura, ele tá macio aqui no meio. Vamos fazer essa receita daqui a pouquinho, ok? Retomando a nossa receita do palmito, vou colocar ele numa gamela, numa vasilha, como vocês preferirem, ó. Aqui, vou pegar um azeite de oliva, extra virgem. Pode escolher, quero aromatizado, quero temperado, claro. O palmito, pupunha, ele tem um sabor gostoso. O azeite é para ressaltar, um complemento. Para fazer ele grelhado, que é o suficiente. Então nós vamos colocar, se você quer, quero colocar um azeite aromatizado, com sal e ervas, vai ficar gostoso. Eu como extra virgem, tá? Azeite italiano. Colocando o palmito, porque ele vai marinar. Deixa reservado, porque nós vamos usar mais um pouquinho na hora de a gente servir. Vou espalhar um pouquinho com o pincel ou com os dedos, no caso eu estou usando os dedos. Você vai fazer isso um pouquinho antes de ir à sua churrasqueira. Para quê? O palmito ir puxando, hidratando com esse azeite. Se eu já colocar agora e for direto para a churrasqueira, ele não vai puxar, ele vai ficar superficial. Tá? A gente aplica, né? Mesmo porque nós vamos fazer as nossas receitas, os nossos porterhouse, o assado e tira, e o nosso prime que está esperando. Vamos com um pouquinho de sal? Vamos com um pouquinho de sal, sal grosso mesmo. Posso usar sal refinado? Posso usar sal parrilheiro? Posso usar flor de sal? Pode. Vamos fazer um episódio só disso? Vamos fazer. Vamos falar de tipos de sais, sal grosso, sal refinado, sal marinho, flor de sal, sal parrilheiro com ervas. Agora que ele está preparado, nós vamos deixar ele aqui marinando, descansando, ok? E agora nós vamos voltar para a nossa receita da carne, que é o que interessa para nós, pessoal, é esse porterhouse maravilhoso. Bem, deixei eles fora, braseiro pronto, coloquei uma macieira aqui de São Paulo, paulista, tá?
Tem muitas macieiras. Por que eu estou falando da origem? Porque vocês vão encontrar vários tipos de madeira. Nós vamos passar um saborzinho de defumado, ou seja, um sabor da madeira para a carne, para o nosso palmito, para os nossos cortes com osso. Legal, né? Vou fazer um smoke aqui. Olha lá, coloquei alguns, já tem alguns lá, já estão espalhados, já coloquei antecipadamente. A gente já tem, olha a fumacinha que está saindo. Esse é o objetivo. Essa é a fumacinha que a gente precisa. A gente precisa passar a fumaça no nosso corte. Tá? Então aqui eu estou usando a macieira. É uma lenha frutífera. Misturei um pouco o eucalipto, misturei um pouco o carvão. Carvão de eucalipto também. Que são os mais comuns. Você vai achar aí a acácia e o eucalipto. Olha lá, misturou a fumacinha. Você sentir um aroma aqui, o gostoso que está de defumar, um cheirinho de madeira. Você sente de longe assim, um detalhezinho da macieira, da maçã. Uma delícia. Macieira adequada para carnes vermelhas, ok? Ela tem uma... ela é uma madeira que você vai fazer um defumado moderado. A macieira, ou seja, carnes rápidas ou lentas, eu posso misturar. Se fosse uma carne mais lenta, como uma costela grande, que a gente vai fazer, vamos pegar um episódio só de costela, aí você precisa de uma madeira suave, porque ela vai ficar mais tempo exposta na churrasqueira, ela vai defumar mais. É assim que você controla, tá bom? Então, olha lá, uma fumacinha subindo, precisa dessa fumacinha, tá? Olha lá, cheirinho bom. Vamos voltar para a nossa receita, tá aqui, nosso porterhouse, falamos das características dele, falamos do marmoreio, olha lá, esse T principal é muito característico. Mais uma vez, o filé mignon avantajado por esse porterhouse, e o filé mignon muito marmorizado. Olha que corte delicioso, suculento, macio. Olha lá, tirei da geladeira já faz pelo menos meia hora. Aqui já começa a ver gotículas de sangue sair pelo osso, né? Como é que nós vamos fazer essa carne? Nós vamos colocar ela aqui para salgar. Vamos pegar o sal grosso e vamos aplicar na carne. Quanto tempo antes eu preciso salgar? Pelo menos 15 minutos antes, pessoal. É legal, depois no final da receita, você pegar um pouquinho de sal e jogar assim, pegar aqui e vir fazer assim, ó, é bem legal. Só que assim, para você ter o sabor da carne, você precisa salgar antes, pessoal. Porque depois que a carne vai à churrasqueira, ela começa a churrasquear, a membrana dela começa a ficar churrasqueada e não tem como o sal penetrar. Não dá tempo do sal penetrar. Então, se você preparar a carne primeiro e depois jogar o salzinho para ficar pronto, você vai ficar com a carne sem sal. Você vai ter um churrasco sem gosto. Mas é bacana, né? Jogar o salzinho. Então vamos lá, 15 minutos antes. Joguei aqui, 15 minutos antes. Vou colocar aqui na minha tábua. Mesma coisa na sal de tiras. Aplica o sal antes dos dois lados. Muita gente pergunta, quanto eu ponho de sal? Muito ou pouco? Muita gente pergunta isso. Por que a gente tem que colocar 15 minutos antes? Para dar tempo do cristal dissolver e começar a dar o sabor na carne. A regra básica do sal é assim, pessoal. Carne rápida, 15 minutos. Picanha, cortes rápidos, ancho, assaletiras, porterhouse, maminha, fraldinha, cortes com rápidos na churrasqueira. Eles ficam ali 15 minutos. Eu preciso pôr uma quantidade de sal para que ele salgue. Uma costela que fica lá 3, 4, 5 horas, uma carne lenta, ela vai ficar ali 4, 5 horas. Eu ponho bem menos sal, porque ela vai ficar mais tempo exposta. Por que eu uso sal grosso e não uso sal refinado? Porque o sal grosso, ele tem um cristal, um tamanho em que ele vai dissolvendo. O sal grosso, o sal, ele é um elemento desidratador. Se você pegar um pouco de água aqui e colocar o sal, ele vai puxar a água para ele. Então, se você colocar sal refinado aqui, ele vai endurecer, ele vai desidratar, ele vai puxar todo o sangue, todo o líquido, todo o sumo da sua carne para ele, isso vai perder suculência. Por isso que se usa o sal grosso, ok? A mesma coisa aqui no meu primer, ó. O prime é um pouquinho mais demorado, nós vamos fazer a receita ali e vocês vão ver. O assado de tiras ele é um pouco mais rápido, tá? Ele vai, é uma costela do dianteiro, né, lá na frente, necessariamente ele é maturado, ele sofre um processo de maturação, um processo de amaciamento natural. Você abate o animal, vai para a cama de maturação, os fungos e bactérias da própria carne se multiplicam abrindo as fibras, fazendo aquele amaciamento, que é o legal. Precisa ser maturado. Esse corte precisa ser maturado. Os outros não, tá? Você pode escolher uma carne natural. As dicas que eu dei, as raças que você vai comprar, elas vão ser macias e saborosas. Não precisam ser tecnicamente amaciadas.
Olha que beleza, pessoal. Olha que imagem bonita. Ó. Nosso palmito. Aqui o teu churrasco. É uma sugestão para o teu churrasco. Você já está acostumado seguindo o nosso canal, se inscreve lá. Nós vamos abrir as perguntas. Você vai poder perguntar do sal, da gordura, do osso, tirar todas as suas dúvidas no nosso canal. Minha ideia é essa. Vou tentar responder para todos, para que vocês façam um excelente churrasco. Então vamos parar de falar um pouco e vamos fazer churrasco, né? Então vamos pegar o nosso palmito pupunha e vamos ver se aqui está mais bonito. Vamos lá. E vamos colocar aqui já para ele já ir defumando. Olha lá, a fumacinha já está passando por ele. Preparei meu braseiro, o fogo está preparado. Olha, todo o percentual de carvão escuro para carvão vermelho, que é o ideal. Acendi o braseiro 40 minutos antes. A fumaça está subindo, né? E agora vamos fazer mais um. Dois, né? E aqui desse lado nós vamos começar o nosso tibone, olha lá, o nosso porterhouse, olha lá o barulhinho do churrasco, ó. Coloquei na grelha, começou a fazer esse tsh, né? Muita gente pergunta, essa grelha gruda muito, gruda menos? Grelha não gruda, grelha gruda quando ela está fria, não está no ponto ideal para você começar o teu churrasco. Então, nem todos os materiais são independentes, tá? Você fazer uma porterhouse numa grelha canaletada de barras, tanto faz. Olha lá, vamos colocar ele, agora nós vamos colocar o nosso prime também. Por que eu não pus o assado de tira? Olha que imagem, pessoal, que delícia. Esse churrasco vai ficar bacana, vai ficar gostoso, diferentão. Você aprendeu várias dicas aí, escolhemos bem a carne, ó, moderação de gordura. Eu não preciso mais mexer nele, preciso ficar apertando. Aqui é um pegador, o churrasqueiro tem que ter acessórios. Se você não tem acessórios, precisa comprar, pode entrar no nosso site, casadochurrasqueiro.com. Não tem o BR, ou vir aqui na nossa loja física, será um prazer recebê-lo, nos nossos cursos presenciais de churrasco, ou vir aqui conversar conosco, tá? casadochurrasqueiro.com ou na nossa loja aqui em São Paulo, na rua Afonso Brás 390, Casa do Churrasqueiro. Tudo para o seu churrasco. Pegadores, grelhas, parrilhas, facas, tábuas, grelhas, sal parrilheiro, tudo que você tiver defumado, lenha para defumar, lenha frutífero, tudo. Nós atendemos toda a sua demanda. Preciso ficar apertando? Não. Se eu apertar a carne, o que eu faço? Eu faço com que ela suba o sangue e desidrate. Às vezes a gente usa isso na técnica de grelhar, que eu vou usar aqui um pouquinho. Mas você não deve ficar apertando. Posso dar uma conferida, ver como é que está embaixo? Posso, olha lá. Pessoal, dá uma olhada nisso, ó. Só um pouquinho que já ficou aqui, ó. Será que está bom? Mas vamos descobrir. Olha lá. Outra coisa, que horas eu viro esse porterhouse? Que horas eu viro esse prime? Ainda não, vou ter que esperar formar um pouquinho de sangue, são carnes altas. Eu não posso nem virar pouco, nem virar muito. Vou mostrar aqui para vocês o ponto de virar. Ok? O assado de tiras eu não coloquei. Por quê? Porque ele é mais rápido, pessoal. Ele é muito mais rápido que esses dois cortes. Então quando eles estiverem quase chegando no ponto para servir, eu entro com o assado de tiras. Assado de tiras, o segundo ponto, vamos passar. É regra aí para ficar gostoso, tá? E estou grelhando, ó. Vou aproximar um pouquinho mais aqui a imagem e mostrar para vocês o sangue que está começando a formar aqui, ó. Olha lá, ele está pingando na ponta. Aqui, ó. Olha lá. Ele está saindo por dentro do osso e está pingando na extremidade. Aqui é a mesma coisa, ó, vocês podem ver, ó, ó, o sangue começando a gotejar em cima do osso. Pessoal, esse é a gordura, o tutano, ele está lá dentro também, ó, por toda essa extensão, ele está fazendo a mesma coisa na lateral, toda a extensão dele. Então essa gordura está vindo toda em volta da carne para te dar um sabor. Uma carne mais alta, começou a formar um pouquinho do sangue, já está na hora de eu virar, olha lá, pessoal. Que delícia. Olha lá, olha lá, nossa senhora. Vamos ver nosso palmito? Ele começa a queimar lá, ó. Ele tá assando lá, ó. Olha lá. Daqui a pouco eu vou virar ele também. Não é o momento ainda, mais um pouco, ó. Tá começando a descolar da casca. Essa é a ideia. Por isso que nós cortamos. Vou cortar só esse meio. Olha o sal estralando aí. Tá bom? Tá.
e nosso porter está já bem encaminhado, o nosso palmito também. Já virei ele, nós vamos colocar o nosso assado de tiras. Olha lá. Sempre lembrando que eu coloquei uma madeirinha aqui, uma macieira, ó. Olha a fumaça que está subindo, ó. Eu virei o palmito, virei a casca, olha lá como é que ele está embaixo, ó. Aqui também, ó. Eu não vou dourar muito em cima, porque ele tem que assar de baixo para cima, tá? Ele tem que ficar gostoso, um palmito pupunha fresco. Aqui, ó. Olha que prime, pessoal. Dá uma olhada nisso. O seu vai ficar assim também, olha lá. Ó. Ó, um assado lindo, ó. Vamos churrasquear, vamos lá. Olha aqui, palmito. Ele começa a mudar a coloração. O azeite começa a reagir, né? Ele já está reagindo lá junto com o sal grosso e com o palmito, está começando a mudar a coloração. E por que eu estou falando da coloração? Porque esse é o ponto para você servir. Quando ele começa a ficar amarelado, ele estava branquinho. Você lembra na imagem lá. Estava bem branquinho. Ele começa a ficar mais amarelado, ó. Aqui ele está no ponto para servir. Vamos lá, ó, virando algumas vezes agora, porque agora nós estamos dando cor no nosso... Olha o assado de tira da primeira virada. Olha lá. Isso está gostoso. Vamos lá, ó. Palmito fresco. Ele não precisa ficar tão grelhado, tá? Porque ele é um palmito pupunha. A ideia é você dar uma aquecida, uma churrasqueada, passar um sabor do azeite, do sal, do carvão, da lenha para o palmito. Ele tem que ficar um pouquinho fresco mesmo. Mas se você achar que você quer deixar ele mais assadinho, você vira mais vezes. Eu acho que ele já está no ponto, ok? Mas você que decide. A churrasqueira que decide. Lembra que nós falamos que o assado de tira tem que ser servido ponto para a mão passada. Olha lá. Olha o osso aqui, pessoal. Olha como está bem assadinho o osso. Ó. Como o tutano saiu já. A mesma coisa aqui, ó. Ele está quase pronto para a gente servir. Né? Vamos servir ele mal passadinho, seladinho por fora. Olha lá. Agora nós vamos dourar o assado para a gente servir. Vamos deixar tudo aqui e vamos cortar para você. Ó, pessoal. O assado de tira está pronto. Vamos colocar na nossa... Olha só. Perfumadinho, gostoso, ó. Olha o nosso prime. Olha o nosso prime. Olha o nosso porterhouse. Aqui, ó. E o nosso palmito, eu virei ele descamou. Tá vendo? Ele descamou. Esse é outro pegador. Vou ele aqui. Olha que bonito, pessoal. Ele tá perfumadinho, churrasqueado, do jeito que você tem que servir. Ó, ele foi descascando, eu descartei as partes das cascas de baixo, tá? E olha o ponto ele mais amarelado, tá vendo? Agora nós vamos aqui pro pulo do gato, ó. Aquele azeite que nós deixamos reservado, nós vamos aplicar no nosso palmito pupunha churrasqueado, defumadinho com macieira. Que bonito, pessoal. Aqui, ó. Olha aqui, olha o tutano como saiu do porterhouse. A carne tá no ponto certo. Vamos cortar, né? Porque a gente vai ficar só mostrando o nosso assado de tiras e o nosso prime beef. Vamos pegar um garfo trinchante. Depois uma hora nós vamos usar umas garras de luz, plásticas, de alumínio, trinchantes. Vamos desfiar. Vamos usar todos os acessórios para vocês aprenderem, virarem churrasqueiro. Ó. Olha aqui, ó. O porterhouse, eu posso servir ele aqui da seguinte maneira. Eu posso cortar aqui, ó, rente ao osso. Aqui, ó. Essa faca, ela tem a ponta arredondada, tá vendo? Agora, aqui que você vê a diferença das facas. Eu posso pegar uma faca mais comprida e que facilita eu cortar no entorno do osso, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? E aí, eu fatio aqui. Olha lá. Olha que delícia. O assado de tiras também posso separar. Olha aqui. No ponto certinho. E o nosso prime. Vamos tirar uma fatia aqui pra gente ver? Pessoal, se vocês vissem o cheiro que tá aqui, o sabor que tá aqui, uma delícia. Então vamos lá. Então, por hoje, vocês aprenderam mais uma vez o porterhouse, o assado de tiras, o prime beef. E para acompanhar, a gente fez um palmito grelhadinho. Espero que vocês tenham gostado.
Não esqueça de se inscrever no nosso canal, casadochurrasqueiro.com, se você quiser alguma coisa no nosso website, e no nosso Instagram, Casa do Churrasqueiro Oficial. Te vejo no próximo episódio. Bons churrascos!